Quando eu digo Alexandre de Moraes é um psicopata, eu estou dando um diagnóstico clínico preciso. Eu estou chamando as coisas pelo nome que é. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então eu vou direto ao ponto. Mas, pois bem, né, o que levou a essa decisão do Alexandre de Moraes? Como eu disse, é um psicopata. Nenhum dos motivos que eu elenquei aqui sobre o estado de saúde, sobre a inocência disso, né, não foi por direito legal, não foi por compaixão, não foi por cuidado à vida do Bolsonaro, não foi por nada disso. Nada disso. Como eu disse aqui, estamos lidando com gente psicopata. Eu antecipei que havia uma pressão grande no Supremo Tribunal Federal pela prisão domiciliar do Bolsonaro na semana passada, e a verdade é que ela está sendo cogitada, ou melhor, que acabou de ser concedida, tão somente porque esses caras estavam com medo das consequências políticas para a morte do Bolsonaro e quais consequências essa morte teria para eles. Nem para a população, para o cenário político do Brasil. Estão preocupados com o que aconteceria com eles se Bolsonaro morresse. E eu não estou aqui, eu estou achando que é Paulo Figueiredo que está falando isso. Eu vou ler a reportagem aqui da Malu Gaspar. Malu Gaspar escreveu uma reportagem no início dessa semana, se eu não me engano, na semana passada ou ontem, nos últimos dias, dizendo assim: a saída honrosa para Alexandre de Moraes mandar Bolsonaro para a prisão domiciliar. Aí o texto diz assim: apesar de não ter nenhuma vontade de atender ao pleito dos advogados, nenhuma vontade, Moraes recebeu vários apelos de outros ministros do Supremo e até de interlocutores do Lula, preocupados com o risco de Bolsonaro morrer na cadeia. Se parasse por aí, estaria ótimo. Mas aí a reportagem continua. O que impulsionaria a candidatura presidencial do Flávio? O problema não é o Bolsonaro morrer na cadeia. Entenda, está escrito no texto da jornalista. O problema é impulsionar a candidatura presidencial do Flávio. Diante de todos esses apelos, Moraes parece mais disposto a atender o pedido, desde que não fique patente que ele cedeu, mas sim que a reconsideração se deve a uma mudança drástica no cenário que se tinha até então. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o deferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária para o Bolsonaro não é um pedido com base na lei, não tem nada a ver com a lei. Não tem caráter humanitário, não é por empatia, não é por senso de limite, nada disso. A concessão da prisão domiciliar humanitária do Bolsonaro seria uma maneira de garantir uma saída honrosa, segundo a Malu Gaspar, ao Alexandre de Moraes, e de não atrelar a piora na saúde do presidente Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, na forma que concedeu a prisão a Alexandre de Moraes, a cada 90 dias tem que ir lá com o pires na mão falar: pelo amor de Deus, não me manda de novo para penitenciária. Qualquer mijada fora do pinico manda o refém de novo para prisão. E as pessoas não podem achar isso normal. Não podem achar normal que Bolsonaro seja tratado como refém, não pode achar normal que a República seja tratada com base e que a liberdade das pessoas seja dependente da defesa de interesses pessoais dos ministros e do jogo político eleitoral. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo é do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Muita gente começa a prestar atenção na situação do Bolsonaro, a opinião pública se volta contra o Supremo, e ele já não tem a mesma força de antes por conta de uma série de escândalos em que se envolveram. E aí, Alexandre utiliza o refém Jair Bolsonaro como moeda de negociação. Então quem está mandando o Jair Bolsonaro para casa é Daniel Vorcaro, que jogou o Supremo numa
fogueira sem precedentes. O Kim Paim diz que tem que ter uma estátua para o Daniel Boccaro, né? Tem razão. Tem que ter uma estátua também para o Darren Beattie, do Departamento de Estado, na medida que o Itamaraty passou a sofrer pressão do Departamento de Estado americano e nos bastidores, depois do Lula ter cancelado o visto dele e o Alexandre ter impedido a visita ao Bolsonaro, né? Inclusive, a pressão feita pela comunidade internacional nesse final de semana, nos últimos dias, foi gigantesca, né? Muitas pessoas compartilhando o vídeo, o post do Carlos Bolsonaro sobre a situação do presidente. Aliás, eu quero ler com vocês o post do Carlos Bolsonaro, que diz assim: confesso que por algum motivo hoje foi um dos dias mais difíceis de visitar o presidente Jair Bolsonaro. Eu não vou ler o post inteiro, não. Esse post já rodou muito. Mas dá para dizer que esse post chegou a muita gente dentro dos Estados Unidos. Inclusive, eu digo a vocês que é um post que chegou à Casa Branca. Tem uma imagem no post, uma foto, que eu não sei por que não está no ar. Muita gente nos Estados Unidos. Estou falando assim, gente como Dinesh de Souza, absolutamente gigantesco, compartilhou o post. Matt Wallace, o J. Michael Walker, Miranda Devine, Brianna Morello, o Mike Cernovich. Esse é o post. Enfim, muito barulho internacional, inclusive dos apoiadores do Trump, inclusive com cobranças ao presidente Trump públicas. Pessoas falando, o Trump abandonou o Bolsonaro, o que está acontecendo que nós estamos abandonando o nosso aliado? E isso também por pressão de vocês na internet. Vocês foram lá, comentaram os posts e aumentaram essa pressão internacional a respeito desse assunto. E essa pressão de absolutamente todos os lados, né? Pressão é boa quando não acontece de um lado só, porque a pessoa pode defender a pressão de um lado só. Mas quando começa pressão daqui, pressão daqui, pressão daqui, pressão daqui, a pessoa se perde. Então o Alexandre começou a sofrer pressão de amigos e pressão de inimigos. E por isso que está mandando o Bolsonaro para casa. E aí eu digo a vocês que a gente está lidando com um psicopata e as pessoas não entendem que isso não é um xingamento, né? Eu não sou partidário desse tipo de coisa, de sair xingando as pessoas. Eu estou falando, quando eu digo Alexandre de Moraes é um psicopata, eu estou dando um diagnóstico clínico preciso. Eu estou chamando as coisas pelo nome que a psicologia estabelece para esse tipo de padrão de comportamento. Por que nosso computador tem travado tanto? A psicopatia, e algumas pessoas chamam de sociopatia, transtorno de personalidade antissocial. Um cara que eu gosto, que é um psiquiatra forense, chama de conduta, e sociopatia é a doença social, psicopatia é a doença da psique, condutopatia é uma conduta doentia, mas não é uma doença como a esquizofrenia ou a depressão. Não é o mesmo tipo, ela não envolve delírio, não envolve alucinação. Psicopatia não consta como categoria separada no DSM-5. Vocês sabem, minha mulher é psicóloga, né? Tem ela que está aqui na mesa dela, o DSM-5, que é o manual do diagnóstico oficial da psicologia, e da psiquiatria. Mas a psicopatia se enquadra dentro do transtorno de personalidade antissocial, que esse sim está previsto lá. Transtorno de personalidade antissocial. E o cerne que define esse quadro é a incapacidade empática profunda. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se
Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.